Spartans, prepare for glory! Boa noite, guerreiros. Bora lá para mais uma análise do mercado para amanhã, de algumas ações que está no nosso radar e também as ações que a galera lá do nosso grupo normalmente pede para a gente analisar. E lembrando, se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo, a descrição vai estar no link do vídeo, tá? A galera é gente boa, tirando a Emília, que a Emília é foda, mas tirando a Emília, que é chata, o resto da galera lá é gente boa. Vocês serão muito bem-vindos lá. A gente faz análise de intraday, troca ideia, troca experiência lá. A galera é bem legal. Tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Bora lá, vamos começar com o Pomo. Bom, Pomo, quinta e sexta deu essa puxada aqui, né? Mais por fator relevante. Vamos começar pela 3. Primeiro vamos puxar uma fibra de correção para a gente localizar onde é que o preço está aqui, né? O que ele está fazendo. Bom, a gente observa que o preço rompeu essa consolidação que a gente já tinha marcado desde a semana passada, né? Começo da semana. E deu essa esticada, tá? A gente tem uns pontos de correção de fibra que ele ainda não veio buscar, tá? Vamos traçar aqui, tá? Só para tirar a fibra aqui para ficar mais limpo aqui o gráfico. Tentar ser o mais rápido possível para o vídeo não ficar longo. Então a gente tem esse ponto de correção aqui, ó, que se o preço ele vier amanhecer com força compradora, a tendência dele é vir buscar o patamar de 4,28, tá? A primeiro momento. Em seguida 4,35, e por que não, tipo, o segundo ponto de correção com 50%? Porque a gente tem uma média de 20 aqui, ó, no 4,35. Tá vendo azul aqui, ó? Tá? Que pode ser a parada do preço ali. O preço pode sentir como um último movimento, caso ele abra com força compradora, tá? Ele pode sentir esse 4,28, 4,35. Em seguida, se ele conseguir romper de um último esforço, porque a gente está vendo que foi por Datacom, fatos relevantes e tudo mais, recompras de ações e tudo mais. Se ele continuar com força, ele vem buscar o 4,41. Só que aí a gente tem um porém aqui, se a gente analisar, que ele pode amanhecer tipo já corrigindo, tá? Porque já no fechamento de sexta-feira ele entrou essa força vendedora aqui, né? Então ele pode abrir amanhã, caso ele abra com força vendedora, força compradora, acabei de falar. Com força vendedora, a tendência dele é voltar para dentro da consolidação. Voltar pelo menos aqui nesse patamar da média de 9, tá? Que é essa média vermelha aqui. Tá? Para calçar ele, o mínimo que ele pode voltar. 4,5, por aí assim, tá? O mínimo que ele deve voltar. Se de repente ele sentir essa média de 9 aqui, ele pode sentir ela e voltar de novo, né, para a tendência de alta aqui. Esse mesmo candle, tá, né, amanhã, tá? Voltar para a tendência de alta e até consolidar aqui nesse patamar do 30, que é o primeiro patamar de correção de fibra, tá? O mínimo que ele pode, se ele me abre com força vendedora, tá? Para deixar claro. Se ele abrir com força vendedora, já sentir que ele esticou mais por um fato relevante, ele esticou bem. Então a tendência dele é vir buscar pontos de fibra de correção aqui dentro da consolidação. Vamos até traçar aqui, só para a gente saber que pontos seriam esses, tá? Se ele resolve amanhã abrir com força vendedora para uma correção. Então são esses pontos, ó. Principalmente eu não vou nem traçar os outros ali, vou traçar o 50% logo, que é o segundo ponto de correção. E vou traçar o 61.8, porque ele rompeu esse 61.8 aqui, ele vem buscar fundo aqui, tá? Da consolidação. Só tirar aqui para ficar mais limpo o gráfico. Então são esses pontos que ele tende a vir buscar, caso ele queira parar por aqui, ó, porque daí o que ele faz? Ele abre com força vendedora, volta para dentro da consolidação, sente um desses dois pontos, que ele precisa sentir um desses dois pontos, R$4, vamos arredondar, e 3,98, e não pode ultrapassar esse 3,98, que é o último ponto de correção de fibra, que é a última defesa no caso dos compradores, para manter esse preço acima, né? Para corrigir pontos maiores aqui. Então ele não pode perder esse 398. Se ele perder esse 398, já era. Ele vem buscar suporte aqui, ó.
da consolidação, tá? E aí recomeça tudo de novo aqui, mais uma caída. E a gente vai entender que isso aqui foi apenas um pullback. Tá? Então essa é a análise aqui, vamos tentar ser mais rápido, porque senão esse vídeo vai ficar longo pra caramba. Pomo 4. Pomo 4 tá, tipo, na verdade Pomo 4 ele andou na frente da... Fez um movimento, teve mais volatilidade na sexta-feira do que o Pomo 3. Olha como é que ele tá. Né? Como ele tem mais volatilidade. Esse cenário aqui que a gente vê aqui, ó, é o cenário que a gente mais ou menos narrou ali na Pomo 3. Que a gente espera que a Pomo 3 faça, lembra? Igual, só que a Pomo 3 ela fechou com quendinho assim, né? Lembra? Então, tipo, é o cenário que mais ou menos que a gente estava pensando. Ele vir, sentir a média de 9 e ali voltar para a tendência de alta. Nesse caso aqui, é o mesmo cenário. Se a gente observar, ó, ela veio, abriu com gap com força compradora, voltou, fez o pullback na 9 aqui e já entrou força compradora de novo aqui. Então, quer dizer, se ele me abre amanhã com força compradora acima desse patamar de preço de 4,47, 4,50, vai. A tendência dele é vir buscar a média de 20 que está aqui. Aí vamos traçar uma FIBA aqui para a gente ver que ponto que é esse aqui de correção, na verdade. Eu vou traçar esse ponto aqui e vamos ver. Ó, tá vendo? O ponto 38,20, ele já abrindo com força compradora, ele já romperia esse 38,20, que é o primeiro ponto de correção, e iria buscar a média de 20, que está aqui no patamar de 4,66. Podendo, se ele romper, abrir com muita força, buscar, eu vou até deixar marcado aqui, com a melhor visualização. Tá? E eu vou marcar o ponto de tá, média de 20 que pode parar ele, tá? Aqui, ó, então já fica mais claro para vocês. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muita sujeira. Então ele abrindo com força compradora, a tendência dele, abrindo aqui acima, né? Acima de 4,5, ali por 4,50. O primeiro ponto que ele tem de parar ele é o 4,66. Depois o 4,71. Tá? E se ele continuar, calma aí, deixa eu traçar o outro ponto aqui. Eu acredito que... Peraí, vamos ver. Isso aqui, ó. O próximo ponto é aqui, ó. Tá? Então ele rompendo ele batendo nesses pontos, que ele vai esticar bem, se ele... Não sei lá se vai ter com tanta força assim. Ele vai buscar 4,66, depois 4,71, que é esse daqui, ó. Essa ponta aqui, essa linha aqui. Rompeu aí, ele vem buscar 4,88. Vamos ver, né? A galera estiver acreditando nisso. Vamos ver como que é a abertura amanhã. Se ele abre com força vendedora, a tendência dele é voltar para dentro da consolidação de novo. Tá? Para buscar esses pontos e buscar suporte da consolidação. Buscar esse suporte aqui, ó. Que eu vou deixar marcado aqui também para vocês verem. Voltando para dentro abrindo com força vendedora, voltando para dentro da consolidação, o alvo dele é 4,27. Após isso, é fundo de consolidação. Tá? Que é, vamos ver aqui, 4,5, 4,6, tá? Então é isso, vamos lá pro próximo. Nossa, vai ficar longo esse vídeo. Opa, soja 3. Vamos lá. Nossa, soja 3 tá feio, hein? Meu Deus do céu. Como tá feio o negócio aqui. Ó, ele acabou de romper uma consolidação ali. Você viu que a consolidação, se a gente olhar para nossa esquerda, tem uma consolidação grande ali que ele respeitou, né? Acabou de voltar para ali. E rompeu, tá? Então a gente vai traçar de alvo, se ele continuar na ponta compradora, vamos traçar os alvos aqui, os possíveis alvos dele. Observando que ele já está desacelerando, né? Que é aquele esquema que vem de encontro com o nosso operacional que a gente fala quando o preço está desacelerando, né? A galera lá do grupo sabe. E também aqui no canal, aqui tem uma das primeiras aulas que a gente postou é sobre esse cenário aqui. A primeira e a segunda aula, na verdade. É sobre esse cenário aqui. Então vamos lá. Partindo da premissa que entrou força compradora, que realmente entrou força compradora, vamos traçar alvos. Vamos primeiro nos localizar onde a gente está.
Tá? A gente vê que esse aqui tem um power, o que a gente costuma chamar de power na 9, que é quando o preço consolida, ele não vai fazer o pullback, ele consolida e fica andando de lado até a média ou de 20 ou de 9 chegar no preço e o preço dispara. Normalmente, quando isso acontece, o preço costuma pagar a projeção da consolidação para cima. Então, vamos projetar essa consolidação para cima aqui, ó. E a gente vai ter um alvo aqui, ó. Para só já vir buscar amanhã, tá? Que é o de 4,80 ou 6,80, meu Deus, tá fogo aí. 6,80. Mas lembrando que se a gente olhar para a nossa esquerda, a gente tem uma resistência aqui que pode parar ele. Parar para ele não ir buscar o 6,80, não. Ele pode bater ali, ó, fazer esse movimento aqui, assim, por exemplo. Tá, vamos lá. Ele abre, né? Já com força compradora, rompendo a consolidação, ou já fora da consolidação. Sente a princípio ali na primeira, segunda hora esse patamar de 6,58 e depois rompe e vem buscar o 6,80, tá? É isso. Agora, se ele me abre com força vendedora, tá? Partindo da premissa que ele está desacelerando, a gente precisa planejar para não ficar com um viés do mercado, né? Achando que o preço vai só para um patamar só, para um lado só. Então a gente sempre tem que traçar o segundo plano. Se ele me abre com força vendedora, a tendência dele em primeiro lugar, é vir buscar o suporte da consolidação, né? Que é esse patamar. 38,20 também, por assim dizer, já que está ali perto, vamos marcar. Tá? Em segundo lugar, vim buscar o primeiro ponto, 5,85, segundo ponto, 6,66, que é 50% aqui, que é o segundo ponto de correção dele. E também ele já vai encontrar aqui na cara dele uma média de 20, que é um suporte forte, né? Então ele pode vir fazer esse movimento se ele me abre com força vendedora. A princípio, se ele me abre dentro da consolidação, é óbvio que eu ia errar, né? Pera aí. Se ele me abre dentro da consolidação, a tendência dele é vir buscar o suporte da consolidação, mais o primeiro ponto de correção aqui, ó, que é o 5,85. Rompeu, segundo ponto de correção, 5,66, mais a média de 20, que é essa média azul que vai estar ascendente na cara dele. E deixa eu só apagar aqui para ficar limpar. Apaga aqui para limpar. Então são esses patamares, tá? Vamos para o próximo. Tem um aqui que o rapaz me pediu, que é o IFIX. Deixa eu só dar uma passada rápida nele aqui, para não... Ó, vamos lá. O IFIX tá feinho, mano. Eu tava olhando aqui o IFIX, tava dando uma olhada nele aqui, ó. Observa que, tipo, aqui tem um candle, ó. Nem parece que tem um candle aqui, que é o candle de sexta-feira. Olha isso. Só um risquinho verde aqui só. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para IFIX aqui. Vou tirar um pouco o zoom para não ficar tão estranho. O FIX ele está dentro de uma consolidação. Então o que a gente vai planejar aqui para amanhã? Se ele me abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar essa média de 20, tá? Então ele me abre aqui acima de 3.690, é vir buscar esses patamares aqui, ó, até buscar a média de 20. Aí vamos traçar uma fibra de correção para a gente saber exatamente que ponto que ele tende a vir buscar, se ele me abre com força compradora. Tá ali, ó. Primeiro ponto, abrindo com força compradora já fora dessa consolidação aí, é vir buscar 3.711, segundo ponto. Ele tá com bem cara de que vai abrir com força compradora, tá? Não tô falando que vai abrir, mas se abrir vai ser até bom. Mas ele precisa romper essa resistência da consolidação, mas essa média de 9 que tá na cara dele. Que ele sentiu, né? Que fez um candle ridículo ali na sexta-feira. Se ele me abre com força... Deixa eu apagar aqui. Se ele me abre com força vendedora, a tendência é que ele já abra dentro dessa consolidação. E eu não sei o que eu fiz aqui, peraí. A tendência é que ele já me abra dentro dessa consolidação e venha buscar fundo da consolidação, que é o primeiro ponto. Vamos até marcar aqui para deixar claro. A tendência é que ele venha buscar o suporte da consolidação, que está em 3.643. Mas está feio, mano. O IFIX não está andando nem lascando.
Se tivesse só não tivesse andando, tava bom, né? Se tivesse, pelo menos não tava desvalorizando. Mas olha a forma que tá. Sempre tá projetando ou acumulando para cair. Vamos pro próximo. Leve 3. Fique, papelzinho feio, hein? Tá feio o negócio. Mas vamos lá. Também dentro de uma consolidação. Vocês perceberam, né? Que todas as ações que a gente fala tá saindo de uma consolidação. Pelo menos tá andando de lado, né? Não tá porrando pra baixo. Não tá indo pra cima, mas pelo menos pra baixo não tá indo. Nos últimos dias da semana. Vamos lá. Aqui a gente tem esse papel, esse leve 3, ele está fazendo uma correção, tá? Ele está em correção. Vamos traçar uma fila para a gente saber que pontos que ele corrigiu ou tende a corrigir. Bom, a gente tem aqui, ó, só ajustar aqui. Primeiro ponto de correção que praticamente está na... Vou até ajustar aqui, ó, para ficar melhor. Tá. Primeiro ponto de correção, que é a resistência da consolidação, que é o 38,20, ele já tá indo, já bateu. Bateu e sentiu, inclusive. A média de 9, a média de 9 segurou ele, a média de 20 está no meio aqui, essa média azul está no meio dele. Então já tem. Então, se ele me abre com força compradora amanhã, a tendência é ele vir buscar esses pontos, né? O segundo ponto de correção, já que ele já corrigiu o primeiro. Se ele seguir na tendência de alta, é porque quer corrigir o segundo, porque quer corrigir o terceiro, tá? Então, se ele me abre amanhã com força compradora, tendência é que, abrindo já fora aqui, acima do patamar de 3 e 32 e 30, vamos colocar. É agredir primeiramente a resistência da consolidação e depois vir buscar 32,84, 33,25. Tá? São os pontos que ele tende a vir buscar amanhã, caso abra com força compradora e continue com essa correção dessa pernada. Tá? Se me abre com força vendedora, a tendência dele é ficar dentro da consolidação aqui mesmo. Tá? E aí eu vou marcar 2 pontos aqui, que é o meio da consolidação e o suporte da consolidação. A tendência dele em primeiro momento, aqui em cima, é vir buscar 31,90. O segundo objetivo dele é vir buscar o suporte da consolidação, né? Aqui, que é o 31,29. Tá, apagar. É isso, tá? O próximo. Petro. Cara, Petro. A data ex dele é terça-feira, né? Será que a galera do data que tava pegando o datacom dele já até sexta-feira deu tudo que tinha que dar? Quinta-feira, na verdade, né? Sexta já não tinha mais dinheiro, que é o que tá mostrando esse quendinho aí. Mas vamos aqui nos localizar. O que a gente tem aqui? Para variar, a gente tem uma lateralização também que rompeu, né? Que é o princípio do nosso operacional que a gente sempre fala pra galera. Saber esperar. Vou pegar aqui que tem que pegar a lateralização, tem que pegar os maiores pontos do preço. Onde o preço tocou mais tanto o suporte quanto a consolidação. Então, se ele me abre amanhã tipo, já tenha precificado toda essa parada de datacom e tudo mais, e confirme essa força vendedora que entrou aqui já no fechamento, que o preço quase já está com preguiça de ir para tendência de alta, que o Sidão lá do grupo estava esperando em 45, né? Mas vamos ver. Se ele abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar de novo a resistência rompida da consolidação. Tá? É o ponto que ele tende a vir buscar. Aí vamos traçar uma fibra aqui para a gente saber. Já perco a voz. Para a gente saber o ponto que ele tende a vir buscar se ele fizer isso. Ó, 38,20, tá vendo como tá batendo certinho? Então o primeiro ponto que é o que ele tende a vir buscar é o 38,20. Eu vou até traçar o segundo, só para desencargo de consciência, né? Porque abrindo com força vendedora, ele tende a vir buscar 43,20. Vamos colocar. Rompeu 43,20, ele vem buscar 42,78.
Rompeu 42,78, não gosto de ficar colocando muito aqui para não sujar o gráfico, mas já que eu tenho uma média de 20 aqui junto com esse patamar de preço que é o 61, 42,33. Abrindo com força vendedora, tá? Abrindo com força compradora, vamos dizer que aí eu teria que fazer um cenário assim, ó, para imaginar que ele poderia abrir com uma força compradora. Fazer esse cenário aqui, traçar essa consolidação aqui. Por quê? Porque daí eu tenho a probabilidade de um power na 9, que é o preço começar a lateralizar, a média de 9 vir aqui, tocar o preço, como vem fazendo quem está pegando bastante isso aí é SpaceX, o Sidão, SpaceX e Aura. O preço começa a consolidar, a média de 9 chega perto, o preço dá uma disparada. Então, se ele me abre com força amanhã, a vendedora também, tá? Vendedora. Mas ele não rompe esse suporte desse preço aqui, que é o patamar de... Vamos aqui só para ficar de melhor entendimento, que é o patamar de 43,75. Tipo um exemplo, ele abre aqui, né? Assim, não passa desse patamar de 43,75. A tendência dele bater aqui e voltar para vir buscar o 45 é grande, tá? Porque ele vai fazer um candle tipo esse aqui, ó, entendeu? Ele abriu em cima, volta, sente a média e volta já na mesma pancada durante o dia inteiro, obviamente, né? Não é de uma vez, que não é um gráfico de 5 minutos aqui. E aí a tendência dele é vir buscar 45. Cadê o 45 do... Acertei. 45, tá? A tendência dele é essa. Deixa eu só apagar aqui para não ficar meio zoado para vocês, mas é isso. O próximo, Banco do Brasil. Banco do Brasil está dentro daquele alinhamento do nosso operacional. Eu nem coloquei ele lá nesse outro vídeo que eu lancei aí, porque ali são as ações que estão mais fora do radar, né? O Banco do Brasil está bem no radar da gente. A gente vê que ele... Eu vou traçar uma fibra aqui primeiro, só para gente localizar uma coisa aqui, ó. Tá? Por que eu peguei esse topo aqui? Porque é o topo que está dando confluência. Você pode ver que ele bateu o primeiro ponto de correção e sentiu. Então amanhã, e ele está no mesmo esquema, né? Dentro de uma consolidação. Só que ele sentiu a média de 9 mais o primeiro ponto de correção. Mas mesmo assim, vamos traçar aqui. É porque ele sentiu que a gente não vai traçar. Vamos traçar aqui, ó. O segundo ponto de correção e o terceiro ponto de correção. Tá? Então, se ele me abre amanhã com força compradora, a tendência dele, se ele me abre mais ou menos aqui perto da resistência da consolidação, é vir retestar o 38,20 onde ele sentiu. Tá? Ele retestando, já que está tão perto, que é o 18,68 ali da nossa direita, que está ali o preço, o próximo ponto que ele tende a vir corrigir é o segundo ponto de FIBO, que é o 18,98. Em seguida, continuando com força, vem buscar o 19,25. Aliás, isso aqui também está dentro do nosso radar sobre algumas entradas que a gente pode fazer amanhã. Caso cumpra as exigências do nosso operacional, né? Entrar na maneira louca, abriu ponta compradora, já sai comprando. Aí vai da estratégia de cada um. A gente não tá aqui dando call de entrada para vocês, não é recomendação nem nada. Agora na ponta vendedora, porque a gente sempre tem que fazer isso, primeiramente porque ele ter sentido esse 38,20 aqui, mais a média de 9, se ele me abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar fundo aqui, ó, da consolidação, em primeiro momento, tá? Deixa eu marcar aqui só para vocês verem o preço. Se ele abre mais ou menos aqui no patamar de 18,50, a tendência dele é vir buscar aqui, ó, 17,70. E aí ele rompendo aqui, eu vou até traçar um primeiro alvo para vocês, porque caso ele bata forte aí e rompa, né? Porque normalmente o preço, quando ele está caindo, que ele vai fazer um pullback, quando ele corrige apenas em 38,20 e volta para a tendência vigente, que era essa tendência, nesse caso, tendência de baixo, é porque ele ainda continua com força naquela ponta, né? Nesse caso, ponta vendedora, naquela tendência. Então ele costuma bater forte. Então eu vou traçar até o primeiro alvo aqui, além desses 17,70, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde o preço pode vir amanhã, tá?
Vai ser aqui, ó. Ele rompeu 17,70, ele vem buscar 17,36, beleza? Vamos pro próximo. Cadê, meu Deus? CEMIG. Só que tem uma CEMIG aqui que me pediu CEMIG 4. Vamos ver o que a gente tem aqui. Essa tá feia. Meu Cristo amado. Como tá feia. Ela aqui no meio da semana, ela só consolidou para que a gente costuma dizer que é o Power na 20, né? Ele começa a andar do Power na 20 e na 9, nesse caso foi na 9. Ele começa a andar de lado, a média de 9 chega no preço e ele dispara. E aí ele paga a projeção, quer ver, ó? A projeção da consolidação, ó. Viu? Pagou a projeção da consolidação. É padrão isso. Power na 20, Power na 9. Então vamos lá. Ele rompeu, só que vocês observam que ele rompeu aqui a consolidação, pagou a projeção da consolidação, né, que é o Power na 20, e já voltou sexta-feira para fazer um pullback. E a média de 9 continua inclinada para baixo. Então a tendência tipo dele, se ele me abre com força vendedora, é vir na tentativa de romper cabeça de pivô, que é esse aqui, né? Pernada, correção, volta para a tendência. Esse aqui é um pivô, para romper cabeça de pivô de baixo. Então, se ele me abre com força vendedora amanhã, me abre, sei lá, nesse patamar de 10,26, é 10,26, não é 10,26, 10,26, tá a média aqui, peraí. (10,17). Se ele me abre abaixo desse patamar aqui de 10,17 ou até no 10,17, a tendência dele é vir buscar fundo de novo. Tá, com força vendedora, ele abrindo com força vendedora. Então o primeiro ponto que ele tende a vir buscar, ele abrindo com força vendedora, é aqui, ó. 9,87, tá? Em seguida, como a gente tem um pivô de baixa aqui já feito, já concluído, que é esse topo onde eu estou puxando, com esse fundo aqui onde eu estou passando a fibra, que é o suporte da resistência. Ó, o primeiro alvo está cravando lá exatamente no suporte, que foi onde ele pagou, né? Também, dando confluência que foi onde ele pagou na quinta-feira, o alvo, que é esse aqui, ó, pivô de baixo, pernada, correção, rompimento de cabeça de pivô, rompeu e pagou o primeiro alvo. Tá? Para não apagar tudo. Então, o primeiro alvo já está pago, vamos projetar o segundo alvo, para colocar um alvo além desse suporte aí. Então tá aqui, ó. Tá. Se ele vai vir amanhã ou não sei, mas o alvo tá aí. 9,69. Se ele me abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar corrigir os próximos pontos de fibra, que são esses daqui, ó. Tá? Você percebe que além dele corrigir, dele voltar para fazer um pullback no suporte da resistência, também foi no primeiro ponto de fibra, né? O 38,20. Então a gente tem esse ponto aqui, se ele me abre com força compradora para ele vir buscar, que é o 10,25. E tem esse outro ponto aqui que ele tende a vir buscar, continuando com força compradora, que é o 10,34. Beleza? Vamos lá para o próximo. Meu Deus, está nem perto de acabar. Vale 3. Ela colocou vale 3 e colocou ali fracionado ainda. Vale 3. Também dentro de uma consolidação, já abriu com gap de alta na sexta-feira, acima da média de 20. Ponto importante, né? E tentou romper a consolidação, a resistência da consolidação, mas fez falso rompimento e voltou. Então vamos começar a trabalhar com a ponta vendedora. Se ele me abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar em primeiro lugar a média de 9, que já está inclinada para cima. Vamos traçar aqui para vocês verem o preço. Onde que é? Abrindo com força vendedora, o primeiro ponto que vale tende a vir buscar é 73,44. Perdeu 73,44. Próximo ponto que vale vem buscar é fundo de consolidação. Que é aqui, ó.
que é o patamar de 71,90, tá? Então é isso. Porque eu digo isso por causa dessa força vendedora que entrou aqui. E a gente precisa se programar também, né? Os dois pontos. Agora, se esse pullback já for um pullback, essa volta que ele deu aqui, né? Já foi uma volta importante para ele vir buscar esse ponto aqui. O primeiro ponto é aqui. Eu vou deixar marcado aqui porque depois eu vou acionar a caneta. Então, se ele me abre com força compradora, a gente tem dois pontos. Ele pode até abrir com força vendedora, tá? Abre com força vendedora aqui, ó. Só que aí ele vem buscar a média de 9 e já sente e já volta. Então, a tendência dele, ou ele fazendo isso, ou ele já abrindo acima desse patamar aqui, que é o patamar de R$ 74,95, R$ 75 reais. O primeiro ponto que ele tende a vir buscar é R$ 76,69. Tá? E aí vamos puxar uma fibra aqui só para a gente projetar qual que é o segundo ponto, para não ficar tão próximo aí desse ponto aí. Vamos ver se ele já está acima do 61 aqui. Está acima do 61. Então vou puxar o próximo topo lá, porque daí se ele fizer esse movimento de vir buscar essa resistência aqui, ele já vai estar trabalhando acima do 61, que é o último ponto de defesa dos vendedores. A gente puxa para esse topo aqui, ó. Então a gente vai ter esse alvo aqui, ó. Caso ele continue, ele abra com força compradora e continue com força compradora. Primeiro ponto 7669, segundo ponto 7749, tá? Então fica aí. Agora Itaúsa. Itaúsa colocou 4. Itaúsa 4. Tá acabando já, viu, galera? Itaúsa 4 é o mesmo esquema que tá dentro do nosso operacional lá, lembra? Da consolidação, pra você ficar repetindo, né? Então, se ele me abre com força compradora, me abre acima de 12,55, aqui, ó, e inclusive isso aqui está no nosso radar também, acima de 12,55, a tendência dele é vir buscar patamares de correções maiores aqui. Vamos olhar qual foi o ponto que ela corrigiu? E tende a corrigir ainda, vamos puxar uma FIBO. Vamos ver qual ponto que ela corrigiu, que ela tende a corrigir de novo, ó, esse patamar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Ó, por que esse patamar aqui? Porque ó, ela sentiu a média de 9, sentiu a resistência da acumulação, sentiu junto com a média de 9 e junto com o primeiro ponto de correção que é 38,20. Então a gente tem ainda esse ponto para ele vir corrigir, dessa pernada aqui, tá? E esse ponto aqui para ele vir corrigir. Então, se ele me abre amanhã com força compradora e me agride, o primeiro ponto 12,67 e depois 12,82, o próximo ponto que ele tende a vir buscar é a média de 20. Mas aí é uma projeção que a gente já pode fazer até amanhã para depois de amanhã, né? Que ele não deve andar tanto. Mas, digamos que amanhã ele fecha acima desse último ponto aqui, que é o último ponto de FIBO, a última defesa compradora dos vendedores, né? Na verdade, a última defesa dos vendedores para empurrar o preço para baixo de novo. Aí a gente vai pegar essa fibra e trazer ela para cá. E para cá, e para cá, enfim. Então, ele abrindo com força compradora, esse é o plano. Ele abrindo com força vendedora, ele vai vir buscar o suporte de novo da resistência. Vai buscar esse ponto primeiro. E se ele romper o suporte o suporte da consolidação, suporte de resistência, ele vem buscar esse ponto. Então vamos deixar marcado. Primeiro ponto, abrindo com força vendedora, ele vem buscar 12,30. Continuando a força vendedora, ele vem buscar 12,14. Beleza? Vamos pro... Meu Deus do céu. SAPRE 4. Vai ficar longo, hein? SAP 4 também está dentro do nosso operacional, que o preço cai, lateraliza e rompe, e está bem alinhadinho. Só que aí tem o porém, porque a média de 20 está muito próxima do preço, né? Tipo, falando dentro do nosso operacional, mas vamos lá. Vou traçar um plano aqui, se ele abrir com força compradora. A gente vê aqui que o preço ele já fechou o dia de sexta-feira
já agredindo o primeiro ponto de correção aqui, o 38,20. Viu como ele parou aqui? Respeitou? Então, se ele me abre com força compradora, ele podendo até abrir aqui embaixo, na resistência da consolidação rompida, ou abrir aqui acima do 38,20 para vir buscar o próximo ponto, enfim. Ele abrindo aqui ou ali acima, o primeiro ponto que ele tende a vir buscar, obviamente, é o 38,20, onde ele já fechou, já sentiu, né? Que eu vou até deixar marcado aqui. Ai, ai. Esse ponto e depois esse ponto aqui, ó. Tá? E esse ponto aqui é importante, que é o segundo ponto de correção, mais a média de 20 descendente na cara dele ali. Então é um ponto importante, é um ponto forte. Então, vamos lá. Ele abrindo com força compradora, se abrir já próxima à resistência, você sabia que eu ia fazer o negócio errado. Próxima à resistência da consolidação rompida, o primeiro ponto que ele tende a buscar é 6,52. Depois o 6,63. 6,66, né? Porque se você olhar ali, está em azul na sua direita, é onde está a média de 9, mas a média de 20. Mas a média de 20 ela se movimenta até para ele chegar lá. Então vamos deixar a 6,63, tá? Esses são os pontos. Abrindo com força compradora, obviamente ele vai voltar para vir buscar suporte aqui de novo. Então já vamos marcar o alvo do suporte aqui da consolidação. É outro que está alinhado com o nosso operacional também. Vamos ver como é que ele abre amanhã. Mas eu não sei. Assim como no outro vídeo que eu falei lá, está muito complicado porque a média de 20 está muito próxima. A gente teria que fazer uma entrada e uma saída muito rápida. Então o mais interessante para a gente é se ele faz isso. Se ele vem buscar a média de 20 ou um pouco antes também, é que na terça-feira ele vem fazer um pullback, né, volte para corrigir, e daí na quarta-feira ele pega impulso, né, e vá para romper, e aí ele consegue romper essa média de 20, aí ele vem buscar patamares mais altos aqui de correções, que é o que interessa a gente. Tá dentro do nosso operacional, tá no nosso radar, mas tem alguns poréns ainda. Vamos pro próximo. FESA 4. Depois tem mais um. Meu Deus do céu. FESA 4. Vocês têm dinheiro pra caralho, mano. Tanto de ação que vocês dão. Então vocês são muito curiosos. FESA 4 eu já tinha analisado lá nesse outro vídeo que eu postei sobre ações baratas que estão no nosso radar. É o mesmo esquema. Pra você ver como os padrões se repetem tanto que fica até repetitivo. Eu só vou dar uma alinhada nessa fibra aqui primeiro. Pera aí. Ela tá no topo mais alto, eu vou trazer no topo mais baixo aqui. Aí fica melhor. Tá, então vamos lá. Se ela abre com força compradora, já me abre fora dessa consolidação aqui, fora acima de 5,5. A tendência dele é vir buscar. A tendência é eu arrumar o negócio aqui, né? É vir buscar o primeiro ponto de correção, que é o. Não sei qual que é, que não está marcado. Peraí. Aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Pronto, agora sim. Então, se ele me abre com força compradora, a primeira tendência dele é vir buscar 5,15, que é o primeiro ponto de correção. Continuando com essa força compradora, isso aqui também está dentro do nosso radar, tá? É 5,25. Continuou com força compradora, 5,39. Só que aí o 5,39 ele já vai encontrar a média de 20 descendente na cara dele, né? Então é um ponto forte para o preço segurar ali. Deixa eu só apagar aqui. Então tá aí. Se ele me abre com força vendedora, assim como eu estou falando em todos os vídeos, que está até enjoativo, ele vem porque o preço está lateralizado, né? Da grande maioria das ações. Ele vem buscar esse patamar, o suporte da consolidação, podendo até parar no meio do caminho, tá? Eu vou traçar aqui um alvo intermediário, um ponto intermediário que ele para é aqui, ó. Passou esse ponto aí, ele veio agredir suporte, que é aqui. Então a gente tem, se ele me abre com força vendedora, a gente tem o primeiro ponto de parada dele 4,85, o segundo ponto 4,70 e 75, 10 centavos depois. Ai, vamos lá. BPAC. E é BPAC 11. Os caras ainda exigem ainda, pra saber. Sei que milagre não colocou o fracionado.
Vamos lá. Bom, vocês olham aqui, vocês já imaginam, né, que eu vou falar, né? O preço da nova consolidação, então vocês já imaginam o que eu vou falar, né? Abriu com força, compradora. Mas de tanto repetir, se não entrar na cabeça de vocês esse negócio, pelo amor de Deus. Ele abrindo acima de. Vamos colocar 52? Vai, vamos colocar, arredondar para 52. Ele vem buscar a média de 20 aqui, que está em 43,38. Tá vendo ali, ó, na direita? Tá, primeiro ponto. E é um ponto forte. Uma coisa que estaria no nosso radar também, mas pela proximidade da média de 20 aqui com o preço, a gente não entraria não, tá? A gente não faria dentro do nosso operacional, não faria. Esperaria o padrãozão. O back, volta para a tendência, romperia a média de 20, que a média de 20 já estaria flat, e ele iria. Pode ser que ele rompa amanhã sim, ele abra com força o suficiente para romper a 20 e vai embora. Por isso mesmo que a gente vai traçar alvos aqui, projeções para ele aqui. Além daquela que a gente já projetou. Tem que acionar aqui. Mano, esse vídeo vai ficar longo demais, isso é louco. Então, ó, observa como é padrãozão. Dos últimos 3, 4 vídeos, foi o mesmo movimento, tá vendo? Como o mercado se repete o padrão. Vocês têm que aprender análise técnica, cara. Isso é louco. Ó, 38,20 ele sentiu. O próximo ponto é uns 50%. Eu vou deixar no meio do caminho, ó, entre os 50%, que é o próximo ponto de correção, e a 20%. Porque a 20% vai andar um pouco até o preço chegar lá, né? Então é esse ponto mais ou menos que eles param. Ele conseguiu romper com a força divina. Ele veio buscar o 61,8. Então, tá aí os bons. Rompeu. Nesse momento ele está em 5,99, 52. Rompeu, ele vai a 53,09. Rompeu, ele vai a 53,74. Eu não vou nem falar para vocês o que o preço vai fazer se ele abrir com força vendedora, né? Vem buscar aqui. Só que aí, igual o outro papel que eu falei, tem um ponto intermediário para ele vir buscar. Então vamos deixar aqui. Abriu com força vendedora, ele tende a vir buscar esse ponto. Passou desse ponto, ele vem buscar o suporte da consolidação. Tá. Então abriu força vendedora, primeiro ponto 50,31, segundo ponto 49,18. Tem um bônus aqui que eu tô só o bagaço, mas tem um coisetinho aqui, né? Só porque a galera ficou rolando com o TIM. O TIM tá traçado desde da semana passada. Que ele tava nesse patamar aqui, a gente traçou aqui, ó, ele veio buscar o primeiro ponto dele. E ele veio buscar, que é o suporte da consolidação. Vou até apagar aqui. Tirar essa zona aqui. Esse aqui eu não vou tirar porque é alvo dele. Aí meu filho apaga. Vai ficar longo o negócio. Como ele subiu, a gente vai traçar outra coisa aqui. Vou pegar esse topo aqui. Acerta esse negócio para não puxar, tá? Então agora a gente, ó, ele abrindo com força compradora. Primeiro ponto. Que saco. É isso mesmo. Ele tende a buscar esse. O segundo é esse. Só que esse primeiro ponto aqui ele já vai encontrar uma média de 20 na cara dele, né? Então é um ponto importante para parar o preço aí, para conseguir parar o preço. E o terceiro ponto está aqui. Então, parece simples, né? É simples, mas você tem que saber o que você está fazendo. Então ele abrindo com força compradora, o primeiro ponto que ele tende a vir buscar é o 18,78, que vai ter já uma média de 20 na cara dele aqui, que provavelmente ele deve sentir. Mas, sabe-se lá Deus por uma força divina, ele consegue romper a média de 20. Ele busca 19,07 e 19,34. São os pontos na ponta compradora. Na ponta vendedora, como aqui é curto, não tem nem alvo intermediário. Ponta vendedora, ele vem buscar direto 17,80, tá? E podendo até romper, vamos traçar um alvo aqui, primeiro alvo da consolidação. Só para desencargo de consciência, vai que ele vem forte, né? E aqui, ó. Um pouco mais por cima. Rompeu 17,80, ele vem buscar 17,52. Beleza, guerreiros? Então é isso. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, tá? A gente só está analisando o mercado só.
E eu não gosto desse negócio, deixa o like, não sei o que, eu acho chato pra cacete quando eu assisto os vídeos, mas deixa o like aí, segue a gente. E cola lá no nosso grupo, o link tá na descrição lá. Galera, resenha pra caramba lá. Vocês vão gostar. Valeu? Fui.